Ao mesmo tempo que Villa-Lobos tocava com os grupos dos Chorões, ele também tocava violoncelo na Orquestra Sinfônica Brasileira. Tocava também nas antessalas dos cinemas, apresentações de música clássica. E como um integrante da Orquestra Sinfônica Brasileira, ele acompanhou pelo Brasil, em turnês, muitas companhias de óperas, principalmente italianas, que vinham fazer as suas turnês pelo Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, e isso deu a oportunidade de Villa-Lobos viajar pelo Brasil inteiro, além dele fez muitas viagens como músico, sozinho, com um companheiro músico. Isso numa aventura, quando ele tinha seus 15 anos, e de uma forma que foi muito interessante, não havia comunicação na época, ele ficou 3 anos fora sem dar notícias. A mãe pensou que ele tinha morrido, até mandou rezar missa e consideraram ele morto. Quando ele retornou nos seus 18 anos, foi aquele susto na família. Então, aí ele já veio com uma bagagem própria. Depois dos 19 anos, ele começou a acompanhar a orquestra sinfônica, né, e as companhias de ópera. Então, isso ele teve uma visão ampla de todo o nosso talento musical brasileiro, desde os nordestinos, os indígenas, as músicas africanas, a música urbana do Rio de Janeiro, as origens portuguesas, tudo ele conseguiu abarcar de uma forma ampla. Isso foi uma genialidade. Quando ele estava com 26 anos, ele casou-se pela primeira vez com a pianista Lucília Guimarães, que era uma personalidade musical na sociedade carioca. Grande pianista, grande professora, e foi uma precursora do ensino de música nas escolas. E também ela era uma poetisa. Por 22 anos, ela foi a grande divulgadora da obra musical para piano de Villa-Lobos. Na década de 30, Villa-Lobos vai compor as suas maravilhosas 9 baquianas, sempre dentro daquele espírito e daquela estética do modernismo. Ele vai utilizar a nossa música e se inspirando na música barroca de Johann Sebastian Bach, que era o seu ídolo musical. E dessa forma nasceram as 9 baquianas brasileiras. A grande novidade que ele vai colocar: a música clássica é dividida em partes, que nós chamamos de movimentos. Nessas baquianas, ele vai colocar o nome de cada movimento duplo. De um lado, o nome baquiano, e do outro lado, o nome brasileiro. Isso maravilhoso. Então, os choros e as baquianas brasileiras colocaram Villa-Lobos no patamar de compositor modernista, não mais só nacionalista. Porque o nacionalismo foi um movimento musical que vigorou muito no final do século XIX na Europa, com compositores, depois no começo do século XX, como Bartók, que utilizaram os temas populares, folclóricos de suas culturas. Mas Villa-Lobos vai dar um passo a mais. Esse tipo de nacionalismo privilegiou o rural. E Villa-Lobos vai acrescentar ao rural o urbano. Isso porque a nossa música popular urbana estava nascendo de uma forma muito precursora de tudo no mundo. Essa é a grande diferença de Villa-Lobos, e mais o grande conhecimento musical e da estética modernista o transformaram no grande
compositor modernista. Nós vamos agora ouvir Baquianas número 5. A Baquianas número 5 é composta a formação para 8 violoncelos acompanhando uma voz de soprano. Aí já é uma novidade que ninguém fez isso. Essa atitude desta formação de Villa-Lobos fez surgir o gênero musical novo de grupo de violoncelos, que é tão usado hoje em dia. A Filarmônica de Berlim tem um grupo de violoncelos, os cellistas de Berlim, espetaculares. A Filarmônica de Los Angeles também tem um grupo de violoncelos maravilhoso, ideia do nosso Villa-Lobos. Ele a dividiu em 2 partes. Primeira parte, primeiro movimento, área, tracinho, cantilena. Segundo, um nome baquiano e um nome brasileiro. Foi divulgada essa obra no mundo inteiro, tornou-se a sua obra mais conhecida. E a primeira parte, ainda mais. Grandes cantoras se apresentaram, interpretaram e gravaram, inclusive Maria Callas, Kathleen Battle, René Fleming. Nós vamos ouvir numa interpretação lírica da grande cantora, soprano e maestrina canadense Barbara Handing, e acompanhada por 8 violoncelos da Orquestra de Gotemburgo, da Suécia. Observem com a escuta atenta e concentrada de vocês a interpretação desta cantora e a interpretação e a expressividade dos violoncelistas suecos. A impressão que a gente tem, que a gente sente, é que eles captaram a alma brasileira. A letra está na apostila de vocês.